E aí, pessoal, vamos começar aqui mais um ciclo aí de aulas online. Vou começar aqui com o conteúdo do primeiro ano, que é separação de misturas, mas antes de explicar a separação de misturas, vamos lembrar de dois conceitos já falados, tá? Primeiro, o que é uma substância pura? Uma substância pura é aquela que tem do início até o fim aquele mesmo elemento. Então, se eu falar, por exemplo, que a água é pura, vai ter a água do início até o fim. Agora, o que é uma mistura? Uma mistura vai ser aquela que tem mais de um componente ali. Então, por exemplo, água e sal, uma mistura. Água e areia, uma mistura. A terra, uma mistura. Então, quando eu tenho mais de um componente, eu tenho uma mistura, tudo bem? As misturas são possíveis de serem separadas, então nós vamos ver alguns métodos aí que eu utilizo para separar elas. Então, vamos começar aí com a primeira separação, que é a decantação, tá? Então, o que é a decantação? A decantação, ela se baseia basicamente na densidade. Lembra lá que quando eu tenho duas substâncias que não se misturam, a porção inferior é a mais densa, que tem maior densidade, e a porção superior é a que é menos densa. Então, eu tenho uma mistura aqui, ó. Vamos supor que eu tenho água e barro, os dois estão juntos aqui nesse frasco. Como que vai funcionar a decantação? Eu vou deixar aquele frasco em repouso, e aí aquilo que é mais denso vai descer, e aquilo que é menos denso vai subir. Então, a água que é menos densa fica em cima, o barro fica embaixo porque ele é mais denso. Depois eu viro o frasco e aí eu tenho aí separada a água do barro, tudo bem? Um outro processo de separação que também utiliza da decantação é a sifonação. O que é a sifonação? A sifonação, ela utiliza do sifão. O que é o sifão? O sifão é esse equipamento aqui, ó, que você tá vendo, que se removido o ar e esse frasco estiver mais abaixo, eu consigo transferir o líquido de um frasco para o outro. Funciona da mesma forma, por exemplo, que eu tirar de uma gasolina de um tanque. Eu tenho, vamos lá, supor uma mangueira, retiro o ar dessa mangueira e a gasolina vai passar pela mangueira e ir para o frasco que está mais abaixo do tanque. Próximo processo de separação é a centrifugação. O que é a centrifugação? A centrifugação, ela utiliza desse equipamento aqui, ó, que chama centrífuga. O que é uma centrífuga? Centrífuga é um equipamento que ele submete a amostra a uma rotação muito rápida. Então, em 1 minuto, por exemplo, ela pode girar de 2.000 até 10.000 vezes. Tem algumas que chegam a 40.000 vezes. Então, em 1 minuto ela girou 40.000 vezes, é muito rápido. E o que ela faz? Ela força o que é mais denso aí para baixo do frasco e o que é menos denso ficar em cima no frasco, tudo bem? Então, isso faz com que um processo que demorava 1 hora, você consiga fazer em minutos, tá? Um exemplo onde a gente utiliza centrífuga para separar é a separação do sangue. Próxima separação aí eu tenho a filtração simples e a filtração a vácuo. Qual a diferença das duas? O que muda de uma para outra? Vamos lá. Filtração simples, todo mundo já viu alguém fazendo café na vida. Então, eu utilizo de uma superfície porosa. O que é uma superfície porosa? É uma superfície que tem furos. Essas superfícies têm furos pequenininhos que deixam apenas o líquido passar. Então, eu separo basicamente o quê? Líquido de sólido. Se forem 2 líquidos misturados aí, eu não consigo separar por essa filtração, tá? Então, eu separando líquido de sólido, o sólido ele fica retido no papel, no filtro, e o líquido passa para o outro frasco. É basicamente o que acontece nessa imagem que tá aqui. Então, eu tenho o líquido com sólido, coloquei no funil que tem esse filtro, o líquido passa, o sólido é retido. Se eu quiser o sólido, é só raspar aqui e pegar o que tá sólido ali, tudo bem? A filtração a vácuo só difere em uma coisa. Eu utilizo um funil diferente. E esse funil diferente é ligado a uma bomba de vácuo.
Que acontece? Acontece que eu removo o ar do frasco e aí a substância ela é sugada. Isso faz com que seja acelerado aí o processo de separação de misturas. Então vamos supor que, por exemplo, que eu queira passar num funil desse um suco de abacate, uma vitamina de abacate. Se eu fosse fazer no primeiro método, ia demorar um século para passar pelo filtro. Já no segundo método ia ser bem mais rápido. Então, continuando aí, funil de separação. Funil de separação é esse aqui que tá vendo na imagem. Então, basicamente, ele é um funil. A diferença é que ele tem essa torneirinha aqui. Então, ele usa também de decantação. Eu coloco uma amostra heterogênea, líquido e líquido, ou seja, dois líquidos que não se misturam, por exemplo, água e óleo. Espero decantar. O óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo. Eu abro a torneira, deixo escoar a água que é mais densa, fecho a torneira rápido. O que é menos denso fica ali no funil. O problema de usar o funil de separação é o seguinte: se você não for rápido o suficiente, você deixa o óleo escapar. E aí, deixou o óleo escapar, vai ter que fazer tudo de novo. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada baseia-se em dois sólidos que se dissolvem com diferentes substâncias. Então, vamos supor aí, que nem no exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho açúcar e areia. Eu sei que o açúcar se dissolve com água. Então, eu coloco a água, vou dissolver o açúcar e aí eu tenho a areia. Depois eu passo por um processo de filtração e tenho só a areia. Então, ou seja, eu vou dissolver um deles. O que eu dissolver, eu vou perder. Eu só vou ter o que eu não dissolver, tudo bem? É um processo que pode ser utilizado, por exemplo, para obter algum metal que esteja numa rocha, entre outras coisas. O próximo processo é simples, catação. Catação é bem simples, tá? Sua mãe utiliza dela todo dia se ela faz feijão todo dia. Eu vou escolher conforme tamanho e aparência do material. Então, vamos supor que eu tenho um feijão lá, que tenha um feijão carioquinha, que tem um feijão preto no meio. O feijão preto, ele não era para ele estar lá. Então, o que eu faço? Eu pego e removo esse feijão preto e aí eu consigo feijão só carioca do início ao fim. Então, é um processo bem simples de separação. Ventilação. A ventilação ela também se baseia na densidade dos materiais. Então, basicamente, vou explicar como se eu estivesse fazendo. Vamos supor que eu fosse essa pessoa que tá aqui, ó, tá? Eu tenho lá amendoim, um monte de casquinha. Eu peguei, fiz assim com as casquinhas do amendoim saíram. Quando eu jogo para cima e vem o vento, o que vai acontecer com essas cascas? Elas voam com o vento. Isso se baseia mais ou menos na densidade. A ventilação ela funciona dessa mesma forma, tá? Peneiração também, outro processo que todo mundo já fez um dia, todo mundo já usou de uma peneira. Então, a peneira, ela vai separar, geralmente, materiais sólidos, em que eu baseio-se na diferença de tamanho, tá? Então, vamos supor que eu tenho aí o açúcar que tá aqui, ó. O açúcar tá cheio de pedrinha e eu quero um doce sem essas pedrinhas. Então, eu pego uma peneira que tem buracos pequenos e aí só o açúcar do tamanho que eu quero ver passar. O que eu não quiser, eu desprezo. Levigação. O que é a levigação? A levigação, ela é utilizada geralmente para buscar ouro nas margens dos rios, tá? Então, ela usa aqui, ó, desse equipamento chamado bateia, que basicamente, como que funciona? Eu pego, recolho um pouquinho do leito desse rio nessa bateia, fico girando em água corrente. A água corrente vai levar o que é menos denso e o que é mais denso fica lá na bateia. Então, o ouro que é mais denso vai ficar no fundo da bateia. Então, eu consigo saber se naquele rio tem ouro. E aí, eu consigo o ouro dessa forma. A destilação simples, ela é utilizada para separar, por exemplo, álcool. Como que ela funciona? Ela vai funcionar conforme os pontos de ebulição das substâncias. Então, vamos supor que eu tenha duas substâncias misturadas e elas estão homogêneas. E eu quero separar elas. O que é homogênea? É quando elas estão juntas, eu não consigo ver quem é quem. Não dá para ver nem no microscópio. Por exemplo, água e álcool.
Eu tenho lá a água e o álcool, eu não consigo saber quem é água e quem é álcool, eu quero separar porque eu quero deixar o álcool puro. O que que eu faço? Eu sei que a temperatura de ebulição do álcool é menor do que da água. Então, eu utilizo desse sistema aqui, ó. Eu faço o aquecimento, mas eu controlo a temperatura. Então, a temperatura ela vai ficar acima da ebulição do álcool, mas vai ficar abaixo da ebulição da água. O que que vai acontecer? O álcool vai passar do estado líquido para o estado gasoso e aí vai subir, certo? Ele entra nesse equipamento aqui que chama condensador, que entra água fria e aí ele vai diminuir a temperatura desse álcool. O álcool vai passar do estado gasoso para o estado líquido e aí ele fica neste frasco aqui. Então a destilação ela basicamente precisa dos pontos de ebulição aí das substâncias. A destilação fracionada funciona praticamente como a destilação simples. A única diferença é que ela vai ter bem mais condensadores do que a destilação simples. Então eu consigo separar uma mistura que tenha bem mais substâncias juntas. Por exemplo, petróleo. O petróleo eu vou ter o gás, gasolina, querosene, óleo diesel, plástico, parafina, entre outras substâncias. Várias substâncias tem no petróleo. Então, eu tenho vários pontos de ebulição para controlar, tá? Então, para isso, eu tenho que ter vários condensadores para recolher esse material nesses diferentes condensadores aí. Então, o que que é a destilação fracionada? É uma destilação que separa misturas onde eu tenho mais de duas substâncias. É melhor eu separar assim, porque aí eu vou ter condensadores diferentes para recolher diferentes substâncias. A separação magnética. A separação magnética utiliza um ímã, tá? Então ela vai separar os metais que são magnetizados, tá? É que nem aquele filme do Toy Story, que tem o ímã passando em cima, os metais sobem. Mais ou menos isso. Então, o ímã vai separar os metais que se magnetizam, tá? A cromatografia, ela vai separar os materiais conforme a mobilidade deles. Então, olha aqui. Vamos supor que eu tenha tinta preta. O que que é a tinta preta? A tinta preta nada mais é que a mistura de todas as cores. Tanto é que quando você tem uma impressora com uma tinta colorida, ela vai misturar todas as cores para formar a preta, tá? Eu coloco esta amostra que eu coloquei aqui num local onde elas consigam se mover e eu coloco num solvente aqui. O que que vai acontecer? Essas substâncias elas vão se mover por esse papel aqui e aí eu consigo ver elas separadas. Então, olha aqui, ó. O azul caminhou pouco, o vermelho caminhou mais, o amarelo bem mais. Então, a cromatografia, ela utiliza dessa mobilidade das substâncias. Então, você consegue ver direitinho quais são as cores aí que eu tenho para formar o preto. Chegamos ao fim dessa videoaula, então eu vou deixar aqui na descrição alguns exercícios para vocês resolverem e também esses slides, tá? Beijinho, bons estudos para vocês!